Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Dr. Maurício Adoro. Ele é cirurgião do aparelho digestivo e ele vai responder algumas perguntas sobre a cirrose hepática. Muito obrigada, Dr. Maurício, pela sua disponibilidade. É sempre um prazer. Igualmente, prazer é nosso. Então eu gostaria de começar falando sobre o que é a cirrose hepática, quais são as suas causas e seus principais sintomas, por favor. Então, a cirrose hepática é uma alteração do parênquima hepático decorrente de uma agressão contínua e constante a esse órgão. A lesão hepatocelular ela pode progredir desde uma inflamação até uma isquemia e uma fibrose sinusoidal, certo? Ou perisinusoidal, com toda uma alteração da arquitetura tecidual, né? Lembrar que é uma doença onde o estágio anatomopatológico ele é variável em múltiplas áreas do fígado, ou seja, não há um único estadiamento da doença no fígado todo. Ele pode ter vários estadiamentos da doença em várias localizações do órgão, né? Desde a inflamação até a fibrose no mesmo órgão, tá bom? Dentre a etiologia, as causas mais comuns, né, são o alcoolismo, as hepatites virais B e C, né? E atualmente, com o avanço da obesidade, da prevalência da obesidade de maneira mundial, há um aumento também do NASH, que é a esteatohepatite não alcoólica, certo? Outras causas menos frequentes são mais a hepatite autoimune, existe uma incidência grande no lúpus, a hemocromatose no tocante ao metabolismo do ferro, certo? A doença de Wilson, que é a alteração do depósito do metabolismo do cobre, né? E as alterações congênitas nos recém-nascidos, relacionadas às malformações da árvore biliar extrahepática, né? Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como que é o diagnóstico da cirrose hepática, quais são os testes que a gente pode utilizar nesse diagnóstico e também como que funciona a classificação dessa cirrose hepática. Certo. Então, para a gente chegar nessa classificação, a gente tem que lembrar que o fígado é da sua anatomia patológica, né? Da base dele. A gente tem que lembrar que o fígado é o único órgão que tem um duplo aporte sanguíneo, desde a circulação sistêmica normal, pela artéria hepática, e pela circulação mesentérica, esplêncnica, através da veia porta. Esse aporte sanguíneo do fígado é 75%, 70% pelo sistema porta e de 25%, 30% pela artéria hepática. O fígado é responsável por 25% do débito cardíaco, para vocês verem a importância que isso pode acarretar quando há uma alteração nessa circulação hepática, né? Já que nós falamos da circulação portal, tudo, né? Você sabe o que é um sistema porta? Se o senhor puder explicar para a gente, por favor. Então, nós temos basicamente dois tipos de circulação no nosso organismo. A nossa circulação sistêmica, natural, normal, né? É onde há artéria, capilar, veia. Essa é a circulação sistêmica normal. A circulação porta é uma circulação particular, onde você tem veia, os capilares que são chamados sinusoides e você tem uma veia na sequência. Então a circulação sistêmica é artéria, capilar, veia, a circulação porta é veia, capilar, chamados sinusoides, e veia novamente. Nós temos dois sistemas portas no nosso organismo. O mais comum, o mais famoso deles é o nosso sistema mais falado, é o nosso sistema porta hepático,
certo? E o outro sistema porta que nós temos é o nosso sistema porta hipofisário, certo? Macroscopicamente, dentro dessa anatomia patológica, a gente vê o alcoolismo levando a alterações uma cirrose micronodular, né? E as hepatites virais levando a um aspecto macronodular, né? Esta fibrose perisinusoidal, decorrente desse processo de fibrose, de inflamação, fibrose hepática, ela vai aumentar, ela vai determinar um aumento na resistência na circulação hepática e com determinantes, uma insuficiência hepatocítica, uma insuficiência hepática e uma hipertensão no sistema porta-esplênico. Tá? Após isso, após essa análise da anatomia patológica, a gente vai determinar o quadro clínico desse paciente. Sim. E esse quadro clínico ele tem uma apresentação muito variável, desde sintomas frustros como astenia, cansaço, inapetência, dor abdominal, desconforto abdominal, até sinais mais clássicos como icterícia, ascite e até mesmo fenômenos hemorrágicos, né, como uma hemorragia digestiva alta nos pacientes, né? Fatores como uma infecção, que é muito comum nesse tipo de paciente, podem gerar um desequilíbrio desse quadro cirrótico, piorando a condição clínica desse paciente, né? Os nossos, além disso, os sinais clínicos mais frequentes dele, como eu já falei anteriormente, são a icterícia, a hepatomegalia, a ascite, a ginecomastia, as teleangiectasias, né? A desnutrição proteico, a confusão mental nos casos mais acentuados, até torpor e coma, né? Além das questões também de ordem sexual, pelo hipogonadismo que pode acontecer nesses pacientes, por causa do metabolismo hepático dos hormônios sexuais. Quanto ao diagnóstico, além do quadro clínico propriamente dito, né, nós podemos lançar mão de alguns métodos de imagem, né? O método de imagem mais comum é a ultrassonografia abdominal, certo? Pode ser também uma tomografia de abdômen, tá? E que nesses métodos diagnósticos nós vamos ver a intensidade dessa alteração hepática, desde uma hepatomegalia maior até o processo de fibrose com consequente encolhimento do tamanho do fígado, né? Uma diminuição do tamanho do fígado, né? A ascite de determinados volumes, né? E também a gente tem um outro método de imagem mais moderno, que é a elastografia hepática, em que ela vai medir o grau de dureza hepática o grau de dureza hepática desse fígado comprometido, né? O fígado mais comprometido, ele é mais fibroso, tem uma dureza maior e o grau de mensuração é o quilopascal. Então, até 10 quilopascal é um fígado, vamos dizer assim, normal, de 11 a 14 é um fígado com um comprometimento maior e acima de 15 é um fígado com um grau de cirrose, né? Outras situações, outra forma de a gente avaliar esse quadro de cirrose são os exames laboratoriais, né? São o mais comum deles, são a avaliação da função hepática, das nossas enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, desidrogenase lática, bilirrubina, totais frações, a avaliação nutricional com as proteínas, total e frações, a hemograma e coagulograma, tudo isso somados dá uma intensidade da nossa lesão tecidual, né? Então, o quadro clínico do paciente, ele é amparado em condições clínicas, em condições laboratoriais e em condições de métodos de imagem, né?
Temos uma classificação clássica da cirrose hepática, né? E da sua insuficiência hepática, é a classificação de Child-Pugh. A classificação de Child-Pugh é baseada em 5 critérios. Bilirrubinemia, proteína, albumina, né? Albuminemia, o TP, que é a coagulação, a ascite e o estado de encefalopatia, de confusão mental. Então, cada um desses critérios, né, tem 3 itens, tem 3 notas. Então, você vai de um critério de Child A, que são uma pontuação menor, até o critério de Child C, que é uma pontuação maior, até 15 pontos. Então, o que é importante a gente saber a bilirrubinemia abaixo até 2, 1 ponto. 2 a 3, 2 pontos, maior que 3, 3 pontos. Albuminemia acima de 3,5, 1 ponto. 2,5 a 3, 2 pontos. Abaixo de 2,5, 3 pontos. O TP também, abaixo de 4 segundos, com 70% da atividade proteomina, ou seja, uma coagulação boa. 1 ponto, de 50% a 70% da atividade proteomina, e de 4 a 6 segundos, né, 2 pontos. Abaixo de 50% da atividade proteomina, com aumento do tempo de proteomina até mais 6, 3 pontos. A ascite, ausente, leve e volumosa, 1, 2, 3 pontos. E a encefalopatia, ou seja, sem ausência de confusão mental e torpor e coma, 1, 2, 3 pontos. Tá? Então, a importância da classificação de Child é que ela vai dar um prognóstico deste estadiamento. Certo? Então, pacientes com Child A e B, né, principalmente Child A, eles têm uma condição de vida melhor e de maior longo prazo, que é a chamada cirrose compensada. O paciente com Child C, acima de 10 pontos, eles são pacientes com a cirrose já descompensada, com uma insuficiência hepática descompensada. Então, é isso que vai dar, vai fazer com que nós possamos mensurar a expectativa de vida desses pacientes, né? Outra classificação que também é importante na doença hepática, principalmente nos pacientes com doença mais avançada, os pacientes de Child C, é a classificação de MELD. A classificação de MELD é uma equação logarítmica, confusa até de a gente fazer manualmente, diferente da classificação de Child, que a gente pode fazer à beira do leito, né? Essa classificação de MELD é uma classificação em que vai mensurar a função hepática e a função renal desse paciente, né? Que a gente chama de síndrome hepatorrenal. Então, vai avaliar os níveis de ureia, de creatinina desse paciente e nível de bilirrubinemia. A importância dessa classificação é que ela é um fator de organização de uma lista para eventual transplante hepático, uma ordem de transplante hepático, certo? Então, baseado nesta ordem de transplante hepático e na imunocompatibilidade entre doador e receptor, é feita uma hierarquia, uma ordem disso aí. Isso democratiza o sistema de transplante no mundo inteiro. Tá? E o Brasil é um dos grandes serviços de transplante que tem no mundo. Certo? Aproveitando então o gancho com o transplante, gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre as hipóteses de tratamento, como é que funciona. Então, todo tratamento de qualquer doença na medicina é baseado no grau de gravidade dessa doença, esse tem o nosso estadiamento dessa doença. Né? Então, o fator primário é afastar o fator causal. Então, no caso do álcool, um acompanhamento multiprofissional com psicólogo e psiquiatra para tirar o álcool
do indivíduo, certo? No caso da hepatite viral, o tratamento da hepatite B e C, já com níveis de carga viral zerado. No caso da obesidade, da doença não alcoólica, né, esteatohepatite não alcoólica, a abordagem da obesidade, tanto clínica quanto eventualmente cirúrgica, né, dessa obesidade. Além disso, o tratamento ele começa com uma orientação nutricional do paciente, em que ele tem que diminuir a ingesta de sódio, tá? Melhorar a ingesta proteica desse paciente, principalmente proteínas de origem vegetal, certo? Diminuir as gorduras, certo? E evitar alguns medicamentos tipo anti-inflamatórios não hormonais pelo seu conhecida condição de hepatotoxicidade, né? Além dessa questão da dieta, tem o suporte da nutricionista, o suporte nutricional dos pacientes também, com um bom equilíbrio dos polivitamínicos, tá? E uma atenção especial para as vitaminas lipossolúveis, que são metabolizadas no fígado. Então, esses pacientes têm um déficit das vitaminas lipossolúveis. Quais são as vitaminas? A, vitaminas D, vitamina E e vitamina K. O acróstico disso é ADEC, tá? Para a gente lembrar as dicas, certo? Outra questão importante, aí entrando já no tratamento medicamentoso, é a questão dessas condições clínicas do paciente, da sua ascite, trabalhando com os diuréticos, a espirulonactona, a furosemida, certo? Controlando os pacientes através também de beta-bloqueadores, diminuindo a pós-carga cardíaca, né? E o uso de antibioterapia em algumas circunstâncias, para que a gente possa diminuir a possibilidade de translocação bacteriana e a possibilidade de eventual situação de peritonite bacteriana espontânea, a famosa PBE, que é uma situação que aumenta e muito a gravidade do paciente, tá? De maneira geral, esse é o tratamento clínico desses pacientes, que tem muitas idas e vindas, tem melhor condições que ele está mais equilibrado e condições que eles estão menos equilibrados, tá? Isso a gente trabalha mais o child A e o child B. O tratamento cirúrgico, que é voltado mais para o paciente child C, né, ele tem um histórico nos últimos anos, 50 anos, de muitas técnicas cirúrgicas infrutíferas, que não deram bons resultados com alto grau de efeitos colaterais. Essas técnicas estão basicamente afastadas, né? E o tratamento mais efetivo mesmo para o cirrótico, para esses pacientes que têm um comprometimento intenso da sua função hepática, é o transplante hepático, como eu falei anteriormente, né? E o transplante hepático tem sido feito no Brasil com muitos bons resultados em vários centros, não só nas grandes capitais, mas tem sido feito com bons resultados e é a única condição de dar uma sobrevida para esses pacientes. Tá? Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho também se quiser acrescentar alguma coisa que a gente já caminha para o final, sobre medidas preventivas. O que é importante, né, a gente trabalhar nas medidas preventivas, as 3 causas primárias que respondem pela esmagadora maioria dos pacientes. No caso do alcoolismo, né, as medidas de suporte psicológico dos pacientes e uma abordagem sem preconceitos desses pacientes, né, uma abordagem em que vê o alcoólatra como um doente, não como uma questão de ordem de caráter, e sim como uma questão, uma doença que deve ser abordada com o aporte psicológico, psiquiátrico e o aporte da família como um todo. Né? É comum a gente ver nos graus
de pacientes alcoólatras, a família é cansada do paciente e termina abandonando ele ao longo da própria sorte, né? No caso das hepatites virais, né, a hepatite B e C, a vacina para a hepatite B é muito importante, né, desde sempre, e desde cedo, né, nos esquemas de vacinação normal que o Ministério da Saúde promove de maneira rotineira por aí. E nós, da área da saúde, é importante a gente medir o nosso anti-HBS periodicamente. E a gente tem um grau de exposição, né? E a nossa imunocompetência para o vírus de hepatite B, ela vai declinando com o passar dos anos. Então, um anti-HBS abaixo de 10 já transforma o profissional médico, o profissional de saúde, melhor dizendo, exposto a uma contaminação profissional, certo? No tocante a outras formas de transmissão da hepatite B e C, é a transmissão sexual. Então, o uso de preservativo, os cuidados que são comuns, rotineiros que a gente tem para AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, isso aí tem que estar sempre alerta na população que tem hoje uma atividade sexual até um pouquinho mais precoce. Né? E no caso da obesidade, são todas aquelas medidas de reeducação nutricional desde cedo também, que há uma prevalência maior da obesidade infantil, e se essas crianças, se esses adolescentes já estão obesos, né, numa idade mais precoce, eles vão ter uma doença mais grave quando forem adultos jovens. Então, baseado nessas três grandes causas, nós temos que focar essas três medidas preventivas educacionais que a gente tem que ter. Só uma coisa que eu acho que faltou, que eu poderia ter falado um pouquinho no início, é em relação a qual que é o perfil desse paciente. Se homens, mulheres, idade. Então, como eu falei, né, depende muito do fator etiológico. Tá? Você pode ter cirrose desde um bebê, né, do recém-nascido, com aqueles quadros de agenesia ou de alteração da arquitetura biliar, né, da drenagem biliar dos pacientes. Então, jovens, né, recém-nascidos, né? No caso do etilismo, você tem um aumento maior da população masculina, né, nesses pacientes, e a partir da quarta década, certo? Que aumenta mais esse quadro, mas você tem casos já de insuficiência hepatocítica em pacientes até adultos jovens, depende muito da intensidade e desde quando esses pacientes estão expostos ao álcool, né? E no caso doenças virais, né, de etiologia viral, essa etiologia é comum, tanto masculino como feminino, e muitas vezes esses pacientes têm são achados de exame. Vai fazer uma avaliação por um motivo qualquer e vê lá que já tem um certo grau de comprometimento no seu fígado, aí, né? Tanto faz população masculina e feminina. Tá? E no caso da obesidade, a obesidade ela tem uma incidência igual na população masculina e feminina, só que a população feminina ela busca mais o serviço de saúde. Por isso que, no caso dos tratamentos de doenças da obesidade, você vê uma população feminina maior do que uma população masculina. Tá? Talvez por uma questão estética, talvez por uma questão de autopreservação, altos cuidados maior, que a mulher tem muito mais do que o homem de maneira geral. Sim. Mas
de maneira geral, a esteatohepatite, ela cursa de maneira igual em ambas as populações. Tá bom. O senhor gostaria de fazer mais algum comentário, acrescentar alguma coisa? Não, eu só agradeço a oportunidade de poder ajudar vocês aí, estou à disposição a qualquer outras demandas que tiverem, estamos aqui para ajudar. E parabéns aí pela iniciativa, isso é muito bom. Nós agradecemos também a disponibilidade do senhor para responder as perguntas. Com certeza vai contribuir muito aí para a nossa educação na faculdade. Muito obrigada, doutor.